Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje então mais uma aula online que eu estou preparando para vocês. Espero muito que gostem. Nós vamos entrar na questão agrária do Brasil, a formação do espaço agrário brasileiro. Hoje eu vou explicar da página 44 até a página 52, até chegarmos na modernização da agricultura. Aqui eu coloquei essa charge para retratar o que nós já trabalhamos. Não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Já falamos muito disso. Atualmente no Brasil há grande concentração de terras. Porém, entretanto, contudo, todavia, essa concentração de terras vem desde o período colonial. Já foi muito debatido a questão de uma reforma agrária aqui no território nacional, mas nada saiu do papel. E eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho muito difícil que saia. Beleza? Então vamos lá. Aqui, essa imagem é bem interessante. Ela retrata a charge do primeiro slide. Distribuição de estabelecimentos rurais. Pegue aqui a distribuição. Estabelecimentos, vou pegar aqui, vou fazer uma marcaçãozinha para vocês. Ó, estabelecimentos com menos de 10 hectares. Cerca de 40% de toda a área rural no território. E toda a área do território, beleza? E olha os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares. Não chega a 10 a 5%. Então é uma diferença grande. E agora olhem a área total ocupada. Estabelecimentos com menos de 10 hectares não ocupam 5% de toda a área rural, enquanto os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares ocupam mais de 40% de todo o território rural brasileiro. Por que acontece isso? Primeiramente, os grandes latifúndios, eles concentram maior espaço de terra porque a produção é destinada ao mercado externo, produção de monocultura sem visar o mercado interno. Então eles produzem aquilo que as grandes potências necessitam. Além disso, há maiores investimentos em grandes propriedades. E eu não digo nem maiores investimentos, galera, dos donos de grandes propriedades de terra. Inclusive, o governo investe mais em grandes propriedades. Tanto que nós podemos ver o caso do soja. A infraestrutura de transportes do Brasil, apesar de precária, ela é voltada aos grandes latifúndios. Ou seja, ela leva a produção para os portos, para ocorrer o escoamento e, consequentemente, esses produtos são vendidos no comércio internacional. Beleza? Os conflitos pela posse de terra no território brasileiro, eles ocorrem desde o período colonial e ainda estão presentes no nosso território. Ou seja, eles se manifestaram em todas as fases do processo de formação do território brasileiro. Mas atualmente, onde nós temos a principal área de conflito? Desde a década de 70, 80, nós temos um processo chamado de expansão das fronteiras agrícolas. Ou seja, a prática agrícola começa a ser difundida primeiramente no centro-oeste para depois ser difundida no norte. Tanto que, atualmente, a região amazônica tem o maior foco de conflitos por posses de terras. E aqui vem uma questão muito interessante, galera. Lembrando que, para a prática agrícola, o território da região amazônica é um território infértil. Por quê? Porque é a própria floresta que confere fertilidade aos solos. Você retirando a vegetação, aqueles solos vão perdendo a fertilidade. Beleza? Hoje, os conflitos estão ligados a quem? Aos grandes proprietários de terra, às empresas agropecuárias, às empresas de mineração, madeireiras e garimpos. Contra quem? Os chamados povos da floresta,
Quem são os povos da floresta, meus queridos? Os povos das florestas são comunidades que tiram da própria floresta o que necessitam para sobreviver, sem causar danos ao meio ambiente, ou melhor dizendo, causando o menor impacto possível ao meio. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu coloquei empregas, mas aqui é empresas agropecuárias. Fechou, meus queridos? Então, seguindo. Povos da floresta, então, ficou claro, né? Alguma dúvida? Só para reforçar aqui, quem são os povos das florestas? Indígenas, castanheiros, seringueiros, etc. Agora nós vamos falar sobre as comunidades tradicionais. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que são as comunidades tradicionais? Então, as comunidades tradicionais, de acordo com o Decreto Federal de 7 de novembro, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Gente, as comunidades tradicionais são comunidades que preservam seus costumes, a sua cultura, que se diferenciam da população onde estão inseridas. Uma questão muito interessante das comunidades tradicionais é que o conhecimento agrícola é passado oralmente de geração para geração. Quando a gente fala da questão agrícola, o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande para técnicas do solo, técnicas de uso do solo, técnicas agrícolas, conhecimentos referentes à fauna e à flora. Porém, entretanto, contudo, todavia, as comunidades tradicionais repassam o seu conhecimento aqui, conversando de geração para geração. É muito importante a luta para manter e recuperar seus espaços. Porque, gente, quando a gente fala de segregação socioespacial, é mais evidente essa distorção ou essa má distribuição do território rural brasileiro. Por quê? As comunidades agrícolas, as comunidades tradicionais, elas literalmente foram sendo expulsas de suas terras por terem um poderio armamentício relativamente fraco em comparação a grandes proprietários de terra. Atualmente, muitas comunidades estão conseguindo reverter esse processo de expulsão e exclusão que ocorreu e ainda ocorre durante grande parte do tempo. Porém, entretanto, contudo, todavia, muitas dessas comunidades não conseguem mais retornar para suas terras, porque o reconhecimento dessas terras foi até certo ponto tardio. Mas ainda existem vários processos, várias comunidades que ainda lutam para poder voltar para suas terras. Mas qual a importância dessas terras, galera? Isso está além da questão socioeconômica, beleza? Tipo, essas comunidades são comunidades extremamente pobres, necessitam dessas terras para sobreviver. Porém, entretanto, contudo, todavia, essas comunidades têm laços, questões culturais e históricas que são específicas àquele território. Ou seja, saindo desse território, é como se essa comunidade perdesse a sua identidade. Beleza? Então, a preservação e a valorização dos costumes das comunidades está ligado ao território. Gente, eu vou pegar um outro exemplo. A população basca, ela quer o território por quê? Porque ela não se reconhece espanhola. Ela quer o reconhecimento das terras onde elas estão inseridas. Por quê? Porque eles têm uma identidade com aquela parte de terra. É a mesma questão das comunidades tradicionais. Eles querem o reconhecimento, a devolução de suas terras
por terem laços com aquele território. Tanto que é dever do Ministério Público zelar por essas comunidades, cuidar dessas comunidades. De que forma o Ministério Público pode atuar cuidando dessas comunidades, meus queridos? Regulamentação fundiária, ou seja, devolução de terras. Fiscalizar, favorecer o desenvolvimento sustentável. Além de favorecer o desenvolvimento sustentável, é dever do Ministério Público indenizar comunidades que foram expulsas do seu território, beleza? E também indenizar caso ocorra grandes empreendimentos industriais ao redor dessa comunidade e, se caso, confirmando que essa comunidade é afetada por esses empreendimentos, beleza? Além do que, os povos dessas comunidades tradicionais, eles vão respeitar a biodiversidade de suas terras e vão utilizá-las de modo mais racional, porque eles dependem diretamente daquela porção de terra para a sua sobrevivência. Um exemplo desse cuidado com a terra, dessa recuperação, é lá no Cerrado, onde as comunidades tradicionais estão passando a cultivar algodão. E o bioma que está bem degradado, ele vem se recuperando nessas áreas específicas. Beleza? Continuando. Mais um embate, mais uma discussão a respeito do uso do solo. Novo Código Florestal. Quem contra quem? Eu tenho que começar, desculpa, eu vou abrir um parênteses. Eu tenho que começar a cuidar, conseguir mexer no teclado sem precisar olhar, senão toda hora parece que eu estou de cabeça baixa. Mas enfim, quem contra quem? Ambientalistas contra ruralistas. O que os ambientalistas defendem? Uso racional do meio, minimizar impactos, produção até certa forma sustentável. E ruralistas defendem o quê? Diminuir a rigidez das leis ambientais. Então é uma guerra, cada um olhando para um lado. Ambientalistas olhando para o meio, que é importante a preservação para as nossas futuras gerações. Ruralistas olhando para quê? Para a economia. Quanto mais flexível as leis, maior poderá ser o lucro. Aqui é outra coisa interessante, vou relacionar a bancada ruralista com o nosso atual presidente. Houve, no ano passado, um embate entre Brasil e Oriente Médio por causa de um posicionamento do nosso presidente a respeito de Israel. Pô, a bancada ruralista e a bancada evangélica entraram em brigas. Por quê? Porque foram as duas maiores bancadas, as duas bancadas que mais apoiaram o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro. E, devido ao posicionamento do presidente em relação a uma questão com Israel, que eu falo para vocês outra hora, a bancada ambientalista e a bancada ruralista e a bancada evangélica começaram a se confrontar. Beleza? Então aqui eu estou citando isso para mostrar que cada bancada, cada grupo específico luta por aquilo que lhe interessa. No caso, os ruralistas visando lucros, afrouxamento das leis ambientais e ambientalistas querendo torná-las mais rígidas, porque em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, os impactos ambientais referentes às práticas agrícolas são maiores. Beleza? Continuando. Concentração de terras no Brasil. É uma herança do Brasil colonial. Aqui é bem interessante, porque nós vamos começar a comentar a economia do território nacional através da agricultura. O Brasil teve sua divisão efetuada através de capitanias, beleza? Pequenas porções de terra que eram doadas pela coroa portuguesa a quem quisesse produzir, as chamadas sesmarias. A terra não era mercadoria, você não podia vendê-la, beleza? Você ganhava essa terra para produzir. Por vários séculos seguintes, as atividades agrícolas foram o carro-chefe da economia brasileira,
ou seja, o campo era o carro-chefe da economia. Lógico, atualmente nós já temos os meios de produção são interdependentes, uma grande relação campo-cidade, mas isso aqui no Brasil vem a ocorrer recentemente, beleza? Porque antigamente e hoje as lavouras de subsistência eram quem supriam as necessidades do território. As sesmarias tinham produção destinada ao quê? Ao mercado externo. Já as lavouras de subsistência supriam o território nacional, a população que vivia no Brasil, desde as pequenas vilas que se formavam, aos grandes latifúndios de terra e tudo mais. Porém, entretanto, contudo, todavia, quem que produzia nessa terra, os camponeiros, eles não tinham a posse dessas terras. Sem a posse, nós vamos ter uns problemas agora. Os poceiros, eles foram responsáveis pela expansão das fronteiras agrícolas, ou seja, eles foram responsáveis por alimentar o território nacional e expandi-lo para o oeste, ocupação e povoamento do território. Porém, em 1850, o Brasil regulariza o acesso à terra e à propriedade rural. Aqui é muito interessante. Até esse período, o Brasil não tinha uma lei de regularização de terras. Então, era necessário tratar a terra como uma mercadoria e como ela seria repartida no território nacional. E, então, nós tivemos a aprovação da lei de terras, onde as terras não foram doadas para quem tinha posse delas, e sim, através de representação política dos grandes latifúndios de terra, o que aconteceu? O acesso à terra só seria viável a quem tivesse dinheiro, ou seja, grandes oligarquias se formam no território nacional, grande concentração de terra, e a maior parte da população, desde escravos, ex-escravos e imigrantes, passam a trabalhar nessas fazendas, ok? E agora, vamos falar um pouquinho da modernização da agricultura nacional. Até o século XX, galera, o Brasil tinha uma economia que se chamava economia de arquipélago. Ela era como que eu posso falar? Não, eu ia falar desconfigurada, mas ela era desconectada. O que ocorria? A ligação era entre área de produção para o porto, para escoamento. Normalmente não, mercadoria vendida ao mercado externo. Nós tivemos o ciclo do cana-de-açúcar lá no Nordeste, o ciclo do ouro no Sudeste, o ciclo cafeeiro no Centro-Sul. São alguns ciclos econômicos existentes no território nacional. Por exemplo, no ciclo do ouro branco, nós tivemos uma expansão para o oeste através da pecuária. Mas esse ciclo do açúcar não tinha ligação com nenhuma outra região brasileira. Quando isso vai mudar? 1929, 1930. Crise de 29, quando os Estados Unidos quebram. Por quê? Os Estados Unidos eram os maiores consumidores de café do Brasil. Eles quebraram devido a uma superprodução. O que eles fizeram? Pararam de consumir. Cafeeiros, barões do café quebram. E o Brasil passa a investir na indústria. Ou seja, o Brasil pela primeira vez passa a ter uma economia nacional unificada. Por quê? Com a chegada das indústrias, as regiões foram se conectando, principalmente com a entrada da indústria automobilística no território. Hoje, nós temos uma agricultura com elevada tecnologia, com elevada produtividade, nós temos uma interdependência entre campo e cidade, porém, muitas práticas tradicionais de séculos atrás ainda continuam. Uma prática muito comum atualmente é a chamada migração temporária ou sazonal, onde o trabalhador não tem um vínculo o ano todo com o local de trabalho. Ele vai lá, ele sai da sua cidade, se desloca por alguns meses, principalmente em período de colheita de cana-de-açúcar, ele vai, se desloca,
de um ponto para o outro, fica 2, 3 meses, trabalha e volta para sua terra. Isso é muito comum ainda no território nacional, apesar de todo o processo de modernização. Gente, por hoje é só. Na próxima aula eu continuo com a expansão das fronteiras agrícolas no território nacional. Valeu! Beijo, meus queridos!